Hoje vamos conhecer um pouco da história dessa arte da cultura popular, o cordel. Estou aqui com dois cordelistas, Abaeté e Chico de Iaiá. Bom dia, Abaeté. Bom dia, Francisco José. Seja bem-vindo à Casa do Cordel. Olá, Chico. Bom dia, meu amigo Francisco José. Seja bem-vindo à Casa do Cordel e estamos à sua disposição. Começar conversando aqui fazendo já as perguntas para o cordelista Abaeté do Cordel. Abaeté, como surgiu e qual a origem do cordel? Olha, contam que surgiu na Espanha, né, em Portugal, que lá era folhas soltas. Os poetas escreviam as folhas soltas e estava pendurado num cordão para vender. Mas tem estudiosos aí do cordel que dizem que o cordel verdadeiramente é nordestino. Por quê? Porque chegando aqui no Brasil, Leandro Gomes de Barros criou um cordel com história que tem começo, meio e fim, né, com 32 estrofes, e organizou o cordel. E lá eram folhas soltas. Não existe. Depois foi que apareceu o cordel, mas que antes quem arrumou o cordel, deixou arrumadinho, foi Leandro Gomes de Barros. Isso é uma coisa de estudo, a gente não tem certeza. Já outros dizem que em Portugal, na Espanha, tem cordel desde 1900 e não sei quanto. Então, o importante é que ele existe e ele eu considero 100% nordestino, né? Inclusive o Brasil é um dos países hoje no mundo que escreve cordel. Então eu acredito que o cordel é nordestino. Lá deve ter surgido algumas estrofes, algumas cestilhas, que foi Comonge no livro de Lusíadas, quem primeiro escreveu uma cestilha, lá no livro de Lusíadas. Então, eu acho que o cordel mesmo, como aqui a gente tem, com capa, com xilogravura, com 32, é nordestino, sem dúvida. Chico, e aqui em Natal, como começou o cordel? Francisco, a gente tem que saber que é fundamental a literatura do cordel aqui em Natal, porque serviu para aglutinar os poetas que moravam dispersos por todo o estado. E por volta de 2007, né, o poeta Abaeté, que antes tinha tentado abrir a Casa do Cordel juntamente com o poeta Paulo Varela, mas não teve sucesso, né, eles conseguiram uma sala ali no Instituto IFRN, uma sala cedida, mas alguns dias depois, alguns meses depois, a instituição pediu o local e essa sociedade foi desfeita. Então, chegando em 2007, o poeta Abaeté, sentindo a necessidade, né, de difundir mais a literatura do cordel em nosso estado, porque existia, sim, alguns poetas mais dispersos pelos interior, às vezes não tinha onde se reunir para fazer reuniões, para debater sobre a literatura de cordel. E o poeta Abaeté, que é um poeta de Pernambuco, né, chegando aqui em Natal, era um vigilante, e pediu as contas do emprego, né, chamaram ele de doido, disseram, isso é um doido, o cara está trabalhando perto das contas, ele pediu as contas, ficou desempregado, aí abriu a Casa do Cordel, né? E a importância foi tão grande porque quando o poeta Abaeté abriu a Casa do Cordel, os cordéis que existiam eram os cordéis clássicos, os cordéis antigos, aqueles que eram vendidos em feiras livres, né, os cordéis de Leandro Gomes de Barros, de José Pacheco, né, o cordel da Juvenal e o Dragão, o cavalo que defecava dinheiro, então só vendia esse tipo de cordel. E praticamente não existia cordelistas novos. Existiam alguns pelos interiores, como eu falei, mas aí quando o Abaeté começou a difundir aqui a literatura, começou a surgir novos leitores. E surgindo novos leitores, começaram a ler, né, os cordéis que eles publicavam, os cordéis novos, começaram a ler e foram se tornando também, foram aprendendo a fazer estrofe, foram aprendendo a fazer verso. O poeta Abaeté teve uma influência bastante significativa, né, nesses novos leitores, que mais para frente eles foram se tornando também escritores. Aí de tanto eles lerem os cordéis, foram se acostumando com as estrofes, como é que fazia, o poeta Abaeté orientando, e começaram a escrever cordel também, né? Então foi importante a criação da Casa do Cordel aqui em Natal, porque além de difundir o cordel para os novos cordelistas, também foi importante para aglutinar aqueles poetas do interior que vinham para Natal, não tinha para onde ir, tinha um ponto onde se reunir, discutir, debater o cordel, padronizar, e sistematizando o cordel, ficava mais fácil de difundir e divulgar
ele através das mídias aqui em Natal. Então a Casa do Cordel foi o pioneiro, né? Deu início, o pontapé inicial, e hoje a Casa do Cordel é referência a nível nacional e um ponto de encontro dos cordelistas brasileiros quando vem a Natal. É fundamental passar pela Casa do Cordel, porque é aqui onde se reúne, onde tem a maior concentração de cultura por quilômetro quadrado do Rio Grande do Norte, é aqui na Casa do Cordel, onde se reúnem os maiores cordelistas do estado, é daqui de onde saiu, e hoje os cordelistas que estão em evidência saíram daqui. Todos vieram daqui, inclusive eu, né, que sabia escrever, mas nunca tinha publicado nada. Depois que cheguei na Casa do Cordel, publiquei meu primeiro cordel e hoje eu já disponho de um acervo de quase 100 títulos, né, todos lançados aqui juntamente pela Casa do Cordel, e já consegui até um certo reconhecimento a nível de estado, né, e até a nível de Nordeste, algumas outras capitais, algumas pessoas me conhecem, graças a esse trabalho desenvolvido pela Casa do Cordel e pelo seu fundador, o poeta Baeté. Ok, Chico. Vou aqui para Baeté. Qual o papel do cordel na cultura popular? O papel do cordel, principalmente, vamos dizer, na educação, é uma ferramenta importante, porque muitos alunos, principalmente da rede pública, não têm acesso aos livros, né, que são caros, né? Os livros são caros, e o cordel não, um preço acessível de R$2. Então, a gente vai para as escolas, às vezes escolas públicas não cobram cachê, e os alunos, alguns podem comprar, outros a gente doa, e eles começam a desenvolver a leitura. Conheço um professor que disse, olha, os nossos alunos, eles tinham péssimas condições de fazer redação, e começou a trabalhar cordel com eles, ler cordel, e como é a literatura e uma linguagem rápida, né? E uma linguagem nossa, a gente não cata palavras bonitas no dicionário para enfeitar o cordel, né? É uma linguagem do nosso dia a dia. Então os alunos se identificam muito com o cordel, e eles começam a ler o cordel, e a professora pedia que fizesse uma redação daquele cordel. E ela disse, olha, foi um sucesso. O menino que tinha dificuldade, hoje quase ninguém lê, né? Tudo é no computador, no celular. Então essa é a importância do cordel, e para a educação é essa. E também a gente pode ter cordel de matemática, de português, né, de geografia. Então é muito importante. Agora, por que não se investe no cordel? Por causa do valor. As editoras, elas querem vender livros caros, né? E o cordel, qualquer pessoa de classe social pode adquirir um cordel. É por isso que hoje o cordel está aí, em vento e popa, né? Natal é um dos estados que mais se produz cordel. Em relação a outra importância também, o cordel, ele descobre ou dá nome àquelas pessoas que fazem um trabalho importante na cidade, na cultura, mas que a imprensa, a grande imprensa, não divulga, porque aquele camarada não tem nome A, B e C, né? É de família humilde. Então, o cordel, a gente lança, por exemplo, Dona Militana, que era uma pessoa simples, ali que recebeu até uma comenda do presidente Lula, mas poucas coisas se falou de Dona Militana, né? E o cordel tem aí 2 ou 3 cordéis que falam de Dona Militana, então ela está eternizada para sempre. Nós temos outras pessoas, como a Carnavalesca das Rocas, Chico Daniel, tantas pessoas que a mídia esquece, porque são pessoas que não têm, além de dinheiro, não tem sobrenome importante. E o cordel não, mantém essas pessoas, porque o cordel trabalha mostrando a verdade, a cultura das pessoas. O cordel, não, a gente que produz cordel não pensa em ganhar dinheiro, a gente pensa em servir a cultura, principalmente o povo mais pobre que precisa de ler. Então o que falta hoje é os governos, né, investir nessa cultura, que é uma cultura que qualquer pessoa pode ter acesso, né? A gente vai para uma escola, muita gente não compra porque não tem condições, entendeu? Ok. Chico, o Nordeste é a região onde o cordel se populariza mais. Por que isso? Meu amigo Francisco, a gente sabe que o Nordeste e o Brasil foi colonizado pelos portugueses, né? E no século XVII, né? Século XVII, quando os holandeses invadiram o Brasil, né? Inclusive dominou parte do Nordeste,
Portugal percebeu que alguns corsários de outros países estavam vindo para o Brasil. E aqui era território deles, era uma colônia de Portugal. Então, no final do século XVII, início do século XVIII, o rei de Portugal começou a doar terras para as pessoas para vir se instalarem no Brasil e defender a nossa terra, né? Defender o Brasil. Então, o Nordeste, pelo sucesso que a capitania de Pernambuco estava fazendo, porque apenas 2 capitanias naquela época prosperaram, que foi a do Pernambuco e a de São Vicente. Mas a do Pernambuco, principalmente com o ciclo da cana-de-açúcar. Então, esse era a cobiça dos holandeses, né? Então, os holandeses aqui começaram, dominaram o Brasil, inclusive a capital de Olinda ali foi criada por eles. Começaram a dominar. E o rei de Portugal, percebendo isso, mandou gente para cá. E vinha toda a qualidade de gente, né? E nessa leva, né, vinha muitos declamadores orais, que não existia naquela época a literatura de cordel da forma convencional como é hoje, né, com a xilogravura, que nem o poeta Baeté falou, sistematizado em sextilha, ou em septilha, ou em decassílabo. Mas existia poetas que falava verso, que vinha oralmente, passando de tradição por tradição, eles decoravam aquilo, e o filho escutava, e aprendia, decorava também, aí ia passando de geração para geração, e esses versos ia ganhando tempo. E chegando no Brasil ali por volta do final já do século XVIII, né, e início do XIX, nessa época surge Leandro Gomes de Barros, né, que é aqui da Paraíba, de Pombal na Paraíba, é sobrinho de um padre. Na região dele quase ninguém sabia ler, mas o padre leva ele para Recife, né, e ele vai morar com seu tio, que é padre, e lá o padre sabia ler e ensinou o sobrinho a ler. E Leandro Gomes de Barros aprendeu a ler, e começando a ouvir aqueles declamadores que vinham de Portugal, né, e aqueles declamadores, Leandro de Barros começou a perceber que aquelas poesias eram uma forma dele transformar em notícias, né? Por exemplo, o padre Cícero morreu, aí ninguém ficava sabendo numa outra cidade, e a literatura de cordel passou a ser, né, os veículos de comunicações da época, por exemplo, o jornal. Aí você chegava numa feira livre, várias pessoas do interior, que onde não existia jornal, chegava um cordelista, né? E Leandro Gomes de Barros foi quem sistematizou, ele criou as cestilhas, né? Já tinha assim, com rima, com oração, com métrica, ele deu padrão, ele padronizou os tipos de verso, né? Então ele foi um dos criadores dessa sistematização, onde o cordel está do jeito que está hoje, graças a ele, por isso que nós chamamos ele de assim, o pai do cordel, por isso, porque não foi ele quem inventou o cordel, não foi ele quem inventou a rima, nem a métrica, não foi ele que fez isso, mas ele sistematizou, ele padronizou, colocou de uma certa forma, que passou a ser o jornal da época, né? Então, quando as pessoas foram chegando aqui, a literatura de cordel passou a ser a única fonte de informação que o sertanejo tinha, e ele teve um boom, sabe, uma explosão de divulgação, rapaz, e era vendido mesmo com força, né? Aí, Leandro Gomes de Barros, ele aproveitou a época que os jornais, as imprensas estavam se modernizando, e aquelas máquinas antigas que não servia mais para escrever jornal, eles encostavam no canto. Leandro Gomes de Barros fez o quê? Percebeu aquilo, o que é que ele faz? Compra uma gráfica daquela com peças que eles não estavam usando mais. Aí, em vez de ele escrever jornal com aquelas peças, passou a escrever cordel. Então ele criou, Leandro Gomes de Barros criou assim como se fosse a primeira editora de cordel, né, do Brasil, porque não tinha em outros cantos, só aqui no Nordeste. E ele criou em Recife. E ele escrevia os cordéis, ele mesmo escrevia, ele diagramava, ele imprimia e distribuía por todas as feiras do Nordeste. Aquilo que era, toda a qualidade de assunto que acontecia naquela época era transformado em cordel e era divulgado nas feiras livres. Por isso que as pessoas das universidades dizem que o cordel nasceu na feira, aqui no Nordeste. E como o poeta Baeté falou, a gente pode dizer que o cordel, da forma como é hoje, é genuinamente nordestino e brasileiro. Porque a gente bebeu em outras fontes? Bebeu. A gente sofreu influência, né, da Península Ibérica, lá da Espanha, de Portugal. Teve essa influência. Mas a gente recebeu de um jeito, fizemos um acabamento e deixamos eles todo padronizado para estar da forma que está hoje, mas essa forma como ele está hoje é genuinamente brasileiro. Então a gente pode afirmar que o cordel é brasileiro e é nordestino. E Natal é talvez hoje a capital que mais se destaca em literatura de cordel. É a capital onde produz mais cordel, novos cordelistas. Nós temos aqui uma parceria com o Instituto Federal, o IFRN, que parou por causa da pandemia, mas que todo ano, em média, era produzido 70 cordéis só por alunos do IFRN. Então,
70 novos escritores, tudo novos, né, de uma geração nova, que é quem vai modernizar o cordel, é quem vai difundir lá na frente, que a gente vai cansar e a gente vai parar, e esses novos cordelistas é quem vão continuar com a mensagem da literatura do cordel, porque a literatura do cordel não pode parar. E a gente é grato também à chegada da internet, porque disseram uma vez que com a chegada da internet, a literatura de cordel poderia sofrer um baque, né? Disse, ninguém vai querer mais ler cordel. O cara tem a internet, para que ler cordel? Mas aí foi o contrário, né? A literatura de cordel, ela ganhou, ela teve um salto gigantesco, porque hoje a gente consegue escrever um cordel. A semana, aí uns dias atrás, um mês atrás, o poeta Abaeté escreveu um cordel, e esse cordel ele escreveu num dia, no outro dia foi lido no plenário da Câmara Federal, né? Ele e o poeta Marciano Medeiros escreveram, e a deputada Natália Bonavides, que é uma deputada federal, leu lá no plenário em Brasília. Então você vê a importância que tem a internet, de você escrever hoje e amanhã ela já está em Brasília, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Dinamarca, na França. Então quem ganhou com isso, com a chegada da internet, a literatura de cordel, e por isso nós somos gratos. Ok, Chico. Beleza. Passando aqui para o Abaeté. Abaeté, pouco se vê falar em mulher cordelistas, mulheres cordelistas. Aqui no Rio Grande do Norte existe? Tem alguns nomes específicos? Tem. O Nordeste inteiro, né? Principalmente depois desses 15 anos de trabalho da Casa do Cordel. Sempre existiam mulheres escrevendo. Agora, o preconceito era tão grande que as mulheres às vezes botavam um pseudônimo, né? Fulano de tal dos Anzóis. Elas não assumiam. Mas a prova disso é isso aqui, ó. A gente tem esse projeto aqui, 10 mulheres potiguares. São cordéis feitos por mulheres, né? Aqui, ó. Já é a 4ª edição. São 10 cordelistas, falando de 10 mulheres. E também a capa é feita por xilogavoristas, por mulheres. Então, o Natal tem muitas cordelistas. Nós temos uma grande cordelista, Rosa Regis, Geralda Efigênia, né? Nós temos Vani Fragosa, nós temos Fátima Regis. Então, tem várias mulheres que escrevem cordel. Porque hoje as pessoas perderam aquela vergonha, não só de comprar cordel, mas de escrever. Que antigamente, uma pessoa letrada, como essas que eu falei, que a maioria são professores, são advogados, tinha vergonha de escrever um cordel. Quando escrevia o cordel era na linguagem rebuscada, né? Que não é a cara do cordel. O cordel fica bonito quando é a linguagem nossa, popular, do dia a dia, certo? Então, hoje as mulheres perderam essa vergonha de escrever. As pessoas separam na hora o seu doutorês, né? Sabem separar. Nós temos aqui vários doutores que escrevem cordel, inclusive o Chico tem curso superior. Nós temos advogado, engenheiro, médico, juiz de direito. Todo mundo escreve cordel, mas as pessoas sabem separar, certo? A linguagem do cordel é a linguagem erudita, que para mim não existe erudito nem popular. Existe coisa bonita e coisa feia, né? Como tem poesia erudita feia, que ninguém entende nada, tem cordel também. E tem cordel também bonitos, que são clássicos. Pavão Misterioso, que virou música, virou filme, peça de teatro, né? E aí, são milhares de cordéis que são clássicos, são bonitos, são famosos, já viraram novela. A Globo, que é uma... A gente fala mal da Globo, mas não, a Globo é muito inteligente. Quando ela percebeu esse movimento cordelista, a Globo foi a primeira a chegar. Fez 2 novelas, fez um documentário, fez um Globo Rural, certo? Ela percebeu, e até hoje a Globo nas suas novelas, porque parou de gravar, mas nas últimas novelas, principalmente a novela das 6, ela usa esse cenário da Globo, de cordel. Já esteve aqui diretor de novela, já me compraram bastante cordel. É porque quando a gente está vendo a novela, a gente não olha o cenário, né? A gente só vê os figurantes. Mas hoje são várias mulheres, graças a Deus, muitas mulheres escrevendo cordel, não só no Natal, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Pernambuco, todo canto. As mulheres, crianças também, hoje a gente tem um movimento de muitas crianças escrevendo cordel. Qualquer pessoa escreve um cordel. Agora você fazer a poesia, ser um Antônio Francisco, vamos dizer assim, por exemplo, que é um dos cordelistas mais conhecidos, um dos mais melhores que é considerado no estado, isso é com o tempo, né? Porque a poesia é como uma cacimba. Muita gente não sabe o que é cacimba.
Cacimba é uma água que sai, né? Vai minando ali do chão. Quanto mais você tira a água, mais ela vai ficando doce e pura. Então é como a poesia. Quanto mais você escreve, mais você vai melhorando, vai... Isso, é uma fonte. Quanto mais você... E o bom é você escrever, pesquisar. Então, quanto mais você escreve, mais você lê, mais você pesquisa, mais você vai escrever melhor. E hoje, graças a Deus, nós temos milhares de mulheres no Brasil escrevendo cordel. Existe até um movimento das mulheres, cordel das mulheres, cordel das rosas, os 10 cordéis, são vários movimentos. Já estão lançando agora um dicionário só de mulheres, cordelistas, né? Então o movimento está crescendo cada dia vem mais. Ok. Chico, na sua opinião, qual é o maior cordelista do Brasil? Meu amigo Francisco, essa pergunta ela é um pouco difícil de responder, mas eu vou tentar esclarecer aqui para seus seguidores. É como no time de futebol, né? Você tem um goleiro, tem um atacante, tem um ala, tem um meio de campo, tem um volante, né? Tem várias posições no campo. Aí você perguntar quem é o melhor jogador. Aí sim, o melhor jogador em que posição, né? Por exemplo, quem é o maior cordelista do Brasil? Agora isso eu digo com certeza. O maior cordelista do Brasil ou é nordestino, ou se morar em outro estado, é um nordestino que migrou para outro estado. Mas aí porque na literatura de cordel existem vários viés, né? Tem uns poetas que são bons em escrever, por exemplo, do lado no humor, né? No humor. Aí já tem outro que não é tão bom no humor, mas é bom em fazer uns cordel com tecnicismo, assim, bem metrificado, bem cumprindo todos os rituais de lógica que o cordel exige. Aí já tem outro que tem uns cordéis mais filosóficos, né, que mexe com filosofia. Tem outro que faz os cordéis políticos, né? E cada um na sua vertente. Cada um, então, nós temos os bons em cada vertente da literatura de cordel. Mas nós podemos destacar alguns. Nem sempre o melhor cordelista é aquele que é mais conhecido, como o poeta Abaeté falou. Às vezes tem um que é mais conhecido, mas não é tão bom como um que ninguém conhece. Por exemplo, hoje Braulio Bessa está na TV Globo, isso não significa que ele seja o melhor cordelista do Brasil. Mas ele é o cordelista mais conhecido. Mas às vezes você vê ele falando, ele cita outros cordelistas que não são tão conhecidos como ele que o inspirou. Aí ele diz, não, eu gosto de ouvir Antônio Francisco, que não é tão conhecido como Braulio Bessa. Já Antônio Francisco diz, poeta era Chechel, que era João Gomes Sobrinho, que é um poeta lá da minha cidade. Então o próprio poeta, que você pode ver ele como o mais influente no país, ou o melhor, ele tem outro poeta em quem ele se inspira, que ele acha que é melhor do que ele. Então a gente não pode assim dizer, olha, o maior poeta do Brasil é fulano. Agora existem vários que são bons, né? Nós temos, lá na Academia Brasileira do Cordel, nós temos Gonçalo, que é o presidente da academia, né, que é bom. Nós temos poetas no Ceará, nós temos poeta, o Braulio Bessa, nós temos Luiz Campos, que faleceu recentemente, tinha Chechel, que era um fenômeno da poesia no sentido assim de cordéis sobre a natureza. Aí se você mandasse Chechel fazer um cordel sobre política, ele era fraco. Mas se ele disse, fique num tema livre, aí ele escolhia sempre a natureza. Ninguém competia com Chechel falando da natureza, né? Era o habitat dele. Então, se você perguntasse quem era o melhor cordelista do Brasil na área em cordéis sobre a natureza, de Chechel. Mas sobre política, já não era ele. Ele não sabia falar sobre política. Se você falar, Antônio Francisco é o melhor sobre o quê? Sobre cordéis assim, reflexivos, que chamam para uma reflexão. Pronto, é o melhor. Mas se você disser, faça um cordel de gracejo, ele já se perde. Né? Se você disser, quem é o melhor cordelista, quem é que escreve bem sobre gracejo? Chico de Ayá faz. Mande Chico de Ayá escrever sobre filosofia, talvez ele se enrole. Né? Então não tem um cordelista que você diga é o melhor. É como futebol. Tem cada um na sua posição. Então, no cordel é assim também. Tem vários viés, nós temos Manel Cavalcante. Normalmente quem faz o gol, quem fez o gol? Braulio Bessa, está na Globo. É o artilheiro, é o camisa 9, é o cara que botou a bola para dentro. Mas tem Antônio Francisco, que é um ala, tem Chico de Ayá, que está ali marcando, tem a Baeté do Cordel, que está de goleiro. Aí tem outros cordelistas que estão em outras posições, e esse conjunto é que forma o maior cordelista do Brasil. Hoje também temos diversos mirins também já com essa arte, dessa cultura popular. Sim, graças a esse trabalho nosso da Casa do Cordel, há 15 anos, né?
que quando a primeira vez quando eu abri a Casa do Cordel, que botei uma banquinha ali na feira, as pessoas tinham vergonha de encostar, principalmente aqueles figurões que chegavam, eu vou comprar um cordel aqui que meu vaqueiro gosta. Tá certo, o vaqueiro tem bom gosto. Mas com esse trabalho nosso, a insistência, também existia um grupo fechado de cordelistas, que, principalmente editoras, que só pensavam em vender, né? É uma crítica, mas é uma crítica, só pensava em vender. Então só publicava cordéis, os clássicos. Muitos cordelistas, como Antônio Francisco, me chegou a me contar que ele não teve espaço para lançar o primeiro cordel, ele teve que pagar e distribuir de graça nas paradas. Então depois foi que viram que ele era bom e começaram a chamar ele para divulgar. Então foi o meu caso. Quando eu abri a casa, eu publicava de todo mundo. Aí muita gente me chamava de doido. Aquilo é um doido, cordel de pé quebrado, de mão, de braço. Mas eu tinha consciência que o cordel precisava ter essa abertura, né? Até hoje ainda tem grupos que querem discutir cordel, mas não, a gente tem que discutir cordel, para onde ele vai, como vender, ensinar os cordelistas a escrever, não criticar quem está começando, ajudar, isso é o mais importante, certo? Porque eu não quero cordel, eu não quero ser eu cordelista, não, eu quero que todo mundo escreva, tenha o prazer de escrever, porque cada um conta a sua história, e criadores de história tem milhões, né, milhares. Então a gente não pode ter ciúmes. Se hoje tivesse, por exemplo, aqui em Natal, uns 10 Antônio Francisco, uns 10 Abaeté, uns 10 Chico, uns 10 Manel Cavalcante, uns 10 e tantos outros aí, o cordel a gente já estava em todo. Estava nas escolas, nas livrarias, porque ainda existe uma barreira grande. Tem muitas livrarias que não vendem cordel. Né? Umas vezes eu botei uns cordéis numa cigarreira, vendia bastante por semana, que era um ponto na Zona Sul, mas o camarada chegou e eu tirei daí, porque todo mundo chega, pega, não sei o que, e tira. Não, toda mercadoria você pode pegar. É porque o brasileiro, ele só vê números. O cordel era R$2, eu deixava lá por R$1, então ele ganhava R$1, 100%. Mais do que eu, porque eu criei, produzi, e ele só para vender ganhava 100%, achava pouco, porque era um cordel. Mas se ele vender 100, dá R$100, né? Um livro não, ele ganha R$10 ou 20, mas vende um livro por mês, certo? Aí o cara não pensa nisso, ele pensa só nos números, certo? Mas quando ele ganha R$1 aqui, 5 ali, 10 ali, vai somando. Mas não, é o preconceito que é grande pelo cordel, pela cultura nordestina. O brasileiro, principalmente o natalense, falta bairrismo, valorizar os seus poetas, os seus artistas. Está aqui do Deviana, não sei quantos anos na batalha, pouco chamado. Nós temos um governo agora popular, que veio do meio da gente. Até hoje não chamaram o Dudé para fazer um show, uma apresentação. Por quê? Certo? Isso é discriminação, porque agora o pernambucano não. O pernambucano é barrista. Ele valoriza o pessoal da terra. Porque se a gente não valorizar a gente, né, nordestino, porque nordestino, todo brasileiro é nordestino. Porque o Brasil nasceu no Nordeste, na Bahia, então não adianta o paulista, o carioca chiar. Todo brasileiro é nordestino. É a região mais rica, a maior e a mais rica culturalmente, tudo. O povo ainda é escravo da política, né? O povo ainda é escravo. Mas o cordel procura a todo momento mudar isso. E a gente não só escreve, a gente procura escrever o cordel engraçado e ao mesmo tempo ir, certo? Trabalhando o povo. O povo não é partidário, é para o povo botar em que ele quer, mas saber se valorizar. Ok. Baeté, tem uma data específica em comemorativa ao cordel, ao dia do cordel? Tem. É 19 de novembro, que foi o dia que nasceu Leandro Gomes de Barros, né? É o dia do cordelista. Todo ano a gente comemora. Todo ano. 19 de novembro. De novembro, que foi a data de nascimento de Leandro Gomes de Barros, paraibano de Guarabira e Pombal. É aquela região ali, entre Guarabira e Pombal. Ok. Valeu. Chico, como você foi influenciado com os cordéis? Francisco, a minha primeira influência não foi assim diretamente de um artista do cordel, de um cordelista. A minha primeira influência foi da minha avó, né? Porque na minha infância eu não lia nada que não fosse futebol. Eu era fanático por futebol, fui jogador de futebol, amador, né, da segunda divisão. E eu
por exemplo, ia ler os jornais lá na farmácia do pai de um amigo meu, eu ia para a farmácia só ler o jornal, mas eu só lia a página de esporte. Eu pulava todas as páginas, ia direto, porque eu só gostava de futebol. Mas a minha avó, ela ia para as feiras livres de Santo Antônio e comprava a literatura dos cordéis, dos cordelistas que passavam vendendo. Era Júlio Tagino, que era um cordelista de Serra de São Bento, que veio morar em Santo Antônio, de Chechel, e outros cordelistas que passavam, né, no dia das feiras vendendo. A minha avó comprava, mas não sabia ler, né? E eu já estava aprendendo a ler, já estava no primário, e ela me colocava para ler os cordéis para ela. Aí eu dizia, eu não gostava, porque para mim, meu mundo era futebol, né? Aí eu leio um negócio de cordel, que eu não gostava, não tinha cordel de futebol. Assim, eles vendiam mais cordéis de romance, aquelas coisas. Aí eu ia ler para minha avó. A chegada de Lampião no Inferno, o romance do Pavão Misterioso, Marina e Alonso, Manassés e Marili, Entre a Luta e o Amor, aqueles cordéis antigos, que eram cordéis com 200 estrofes. Né? Era uma fotonovela, mais ou menos. Era uma novela inteira para você ler. E levava muito tempo para ler. Então eu não gostava, eu achava enfadonho, eu ler aquele monte de páginas, 32 páginas para você ler, cada página com 5 estrofes. Né? Então já isso você imagina, tinha deles que era 64 páginas. Aí aquilo me travava, eu começava a ler, mas eu começando a ler, às vezes eu prestava atenção no enredo, né, assim, na história. Aí eu dizia, rapaz, Pavão Misterioso, como é bonita a história. O cara, né, viajou para a Grécia, um conde orgulhoso, e o cara criou naquela época, você vê a literatura de cordel, antes de existir o helicóptero, na literatura de cordel o cara já citava como se fosse um helicóptero, um pavão com asa, um negócio que voava, quer dizer, parecido com um helicóptero, antes do helicóptero ser criado, né, que ele já tinha, o avião já estava, os cabas fazendo os aviões aí, que Santos Dumont, né, e os irmãos Wright dos Estados Unidos já andavam. Mas o helicóptero não tinha sido inventado ainda. E o cara imaginou um helicóptero, olha só. Né, o cara imaginou um helicóptero, o cara entrar dentro dele, viajar lá numa torre alta, onde estava uma condessa, e o cara ia e entrava no quarto dela, quer dizer, num helicóptero, uma coisa que não existia ainda, mas um poeta já imaginava. E talvez isso tenha até influenciado o cara que inventou o helicóptero, tenha até influenciado essa história, né? Então essas histórias começaram a me fascinar. E eu comecei a prestar atenção em João Gomes Sobrinho, que era o poeta Chechel, que era filho natural de Santo Antônio, e que andava pela rua e às vezes declamava cordel, e eu ficava olhando, e eu via nos versos dele tanta da sabedoria, e eu dizia, não pode um cara desse ser tão sábio. Se ele não sabe ler, se ele é analfabeto, como é que o analfabeto pode falar essas coisas tão bonitas e tão sábias? Aí o poeta Chechel começou a me influenciar, foi a segunda influência. A primeira, a minha avó que me colocou para ler, e a segunda foi o poeta Chechel, que eu via ele declamando e achava fora de série uma pessoa não ter estudo, não ter ido à faculdade e saber coisas tão bonitas que nem Chechel declamava. Aí aquilo foi que eu comecei a também, de tanto ler, porque cordel tem uma técnica para se ler. Você não lê um cordel do jeito que lê um livro, não. Se você não souber ler cordel, você vai se enrolar com o enredo, com a história do cordel. Você tem que aprender, porque o cordel ele é feito em rimas. E você tem que acompanhar a leitura como se você estivesse galopando num cavalo, né, batendo as sílabas assim, tá. Por isso que tem assim, martelo agalopado, aquilo é baseado nisso, é porque você lê saltando, né? Caro amigo, por favor, venha ouvir com atenção a história de um matuto que saiu do seu torrão. Você vai batendo na sílaba, e aquelas sílabas rimam. Se você não aprender a ler, não sabe. E eu aprendi pequeno, lendo para minha avó. Minha avó dizia, tá errado, não é assim que lê não. Você tem que rimar. Aí a minha avó dizia, sem saber ler, e eu sabia ler, e eu ia acompanhando o que a minha avó dizia. E aquelas marteladas que eu dava nas rimas, fazia com que eu aprendesse a rimar. E quando eu chegava na escola, às vezes eu tinha uma menina que eu queria namorar com ela, mas tinha vergonha de falar, aí eu fazia uma estrofe de cordel, botava numa folha de papel, dobrava e ia lá, botava dentro do caderno dela, né? Com vergonha de falar. Quer dizer, comecei a produzir as primeiras estrofes de cordel, assim desse jeito. Aí quando eu conheci a Casa do Cordel, eu tinha... Aí foi que o poeta disse, não, rapaz, aí eu trouxe uma vez um cordel para ele ver, disse, rapaz, olha aí, ele nem olhou direito, esse homem tá bom demais, é só pela primeira estrofe aqui, tá bom, vamos publicar isso aí, né? E em 2016 eu publiquei um cordel chamado O Matuto na Capital. E esse cordel foi, a Casa do Cordel fez aí um apanhado de cordéis novos do ano, né? E o meu foi escolhido o melhor do ano, eu ganhei até uma plaquinha, o melhor cordel do ano, O Matuto na Capital. Aí aquilo, pronto, eu comecei a escrever, eu já tenho quase 100 cordéis escritos, graças a esse trabalho que a Casa do Cordel fez. Mas sempre que eu vou escrever, eu me lembro da influência que eu sofri, primeiro da minha avó
e segundo do poeta Chechel, e hoje eu tenho vários cordelistas que eu me inspiro, que eu vejo como eles fazem, eu vejo como eles declamam, eu vejo como eles escrevem, eu vejo como eles debatem o tema, porque o cordelista precisa disso, ele não é um cordelista por si só, ele apanha, ele bebe em outras fontes, assim, ele apanha uma coisinha de cada poeta, né, para forjar o poeta que existe dentro dele. Pelo menos isso. Chico, você é potiguar, sua cidade de origem é Santo Antônio do Salto da Onça, não é isso? Eu sou da terra de Budique, de Canim, Zé Teié, Pedro Toquim, de Fubica, Zé Preá, Antônio Buchada, Corina, Mané Chicó, Querobina, Papanó, Barata e Paulo Borná. Em Santo Antônio eu fui nascido e criado, sou do sítio Tinguijado e me orgulho ser de lá. Muito bom. Chico, eu tenho visto também que vocês têm realizado alguns trabalhos social, em parceria também com a Prefeitura de Natal. Fala para nós um pouco sobre esse trabalho que vocês também têm realizado com o Cordel. A gente tem feito vários trabalhos em parceria aí. Na verdade, a gente faz porque a gente gosta de fazer. O poeta Abaeté disse que ele faz porque ama a literatura de cordel. O retorno financeiro não existe. Nós não recebemos nada, a prefeitura não paga, a gente faz. Mas o nosso pagamento é de sentimento, sabe? Da gente ver como a gente teve agora, quinta-feira, dia 12 agora de agosto de 2021, a gente esteve no albergue de Natal. A gente foi se apresentar para pessoas que estão em situação de rua, pessoas que perderam tudo, pessoas que não têm mais família, pessoas que estão no desespero, pessoas que não têm mais nada, que não tem nenhum café, não tem almoço, não tem quem dê nada, que é invisível, que quando passa na rua, as pessoas discriminam, diz logo que é um bandido, que é um maloqueiro, que é um cheirador de cola, né? E a gente foi se apresentar para esse povo, né? Às vezes o que magoa a gente é que as instituições que nos levam fazem a propaganda e diz que foi elas quem fez o trabalho. Mas, na verdade, nós é que fazemos. Os artistas é quem faz sem remuneração nenhuma. Mas nós fazemos porque a gente gosta. A gente também já está agendando um trabalho no abrigo dos idosos, Juvino Barreto, para a gente fazer também esse trabalho lá, né? Para a gente declamar para os idosos que estão lá esquecidos pela família, que os filhos hoje, às vezes eu acho até uma hipocrisia hoje da sociedade de hoje. Isso fica até aqui a minha crítica registrada. Aonde hoje os filhos colocam os pais nos abrigos, vão passear com cachorro, com gato, nas praças, passeando com cachorro, com gato, gasta fábula de dinheiro com gato, com cachorro e coloca seus pais nos abrigos, né? Que é humano, que foi seu pai, quem criou, sua mãe, que deu tudo, coloca num abrigo, vai passear com cachorro nas praças. Eu não tenho nada contra os animais, né? Deve passear com os animais também, mas primeiro os seus pais, seu pai, sua mãe, que estão jogados no Juvino Barreto. Então, se a gente, quando faz esse trabalho, que a gente vê o brilho no olhar de cada morador de um abrigo, de cada morador de uma instituição como essa, onde tem pessoas idosas, debilitadas, fragilizadas, sem esperança mais nenhuma de vida, os filhos não visitam, aí a gente chega lá com a poesia, declama um cordel alegre para ele, a gente vê os olhos dele brilhar, a vontade de continuar vivendo. Então é isso que nos motiva e é esse o nosso pagamento que a gente recebe, porque falando em termos financeiros, nós não recebemos nada. O trabalho que a Casa do Cordel faz com essas instituições, a gente faz porque gosta, por amor, porque somos humanos, né? O poeta, ninguém tem mais sensibilidade humana do que um poeta. Ninguém. Nenhuma. Se você procurar aí médico, enfermeiro, advogado, eu admiro todas essas profissões, mas nenhuma de vocês tem a sensibilidade que tem um poeta. Nenhuma, né? Então é isso que nos motiva a fazer esses trabalhos. E segundo o poeta Abaeté, nós vamos continuar fazendo, mesmo pagando do bolso para fazer. Ok. Abaeté, você é de Pernambuco. Sim, sertão do Mochotó, terra de Caba Macho, Valente, Sertânia, lá pertinho de Arco Verde, pertinho de Serra Talhada, Salgueira, aquela região ali do Mochotó. Mas voltando à visita que a gente faz aos abrigos, às escolas, né? As escolas vão daqui. Ao contrário, a prefeitura, os órgãos públicos, a gente paga multa, que quando a gente não paga as nossas taxas em dias, eles cobram multa. Às vezes a gente tem dívida que a gente nem sabe, porque a gente não recebe. Por exemplo, alvará de funcionamento.
Um dia desse paguei uma multa que eu não sabia que tinha. Que eu não entrego aqui, se entrega extraviado, entendeu? Que é uma vergonha a prefeitura cobrar de uma casa de cultura taxas, né? Taxa de IPTU, taxa de alvará de funcionamento. É uma vergonha. É o inverso do que a gente faz. Né? A gente trabalha, faz um trabalho com as escolas, vai nas escolas e nós pagamos por isso. E voltando à minha cidade, com muito orgulho, sou pernambucano, lá de Sertânia, né? Terra de muitos poetas, de violeiro, terra de cangaceiro, né? É isso aí. Walter, e aqui na casa, qual a programação que é oferecida aqui à população? Passa aí para nós aí o movimento aqui da casa de funcionamento. Certo. Nos tempos normais, né? Que agora a gente está. A gente tem, além da visita, né? Nós temos exposições de cordéis, de vários cordelistas, temos cordéis antigos, né? De cordel com 40, 50, 60 anos. Aí nós temos saraus, nós temos lançamento de livros, de cordéis, temos café com cordel, né? Nós temos cine cordel, que é a gente passa um documentário de um poeta, não é preciso ser cordelista, qualquer poeta. E depois se faz uma roda e discute essa vida desse poeta, a passagem dele. Nós temos o Cordel na Feira, que foi um sucesso, que a gente fez em várias feiras do estado do Rio Grande do Norte, inclusive até na Paraíba. Né? Nós temos oficina de cordel, nós temos oficina de xilogravura, né? Oficina de pandeiro, oficina de rabeca, oficina de violão. Tudo isso tem aqui na Casa do Cordel. E aqui é aberto aqui para qualquer pessoa que queira vir aqui conhecer. Também esse material também ele está disponível à venda para alguém que interesse vir aqui também. Passa aí o horário, quais são os dias e o horário de funcionamento aqui, por gentileza. Essa época de pandemia, a gente está abrindo só na segunda-feira, normalmente, de 8 até as 16, né? Na semana assim, um pouco, às vezes a gente vem aqui e resolver um negócio, mas normal é só na segunda-feira, de 8 às 16. Agora, acho que lá para outubro, a gente vai começar a abrir normal, né? Já está todo mundo já vacinado, aí a gente vai pensar em abrir. E está tudo aqui disponível. Tem coisas que são acervo, né? Tem coisas também para vender, como xilogravura, cordel, instrumentos musicais, quadros, brinquedos, artesanais, tudo aqui, 80% é para venda. Certo? A partir de novembro a gente vai começar a receber turista também, já estamos agendados com turista, para dar palestra, para conversar, é isso. Tudo bem. Então, para finalizar, eu já quero aqui agradecer pela entrevista, pelos cordelistas, tanto o potiguar Chico de Aiá, o pernambucano o pernambucano Abaeté do Cordel, por ter nos aberto as portas para essa entrevista. E agora eu gostaria de uma apresentaçãozinha e algumas estrofezinhas do Cordel para encerrar essa entrevista. Pode ser, Chico? Pode ser, e eu queria começar por uma que eu fiz no Cordel, que homenageou a pessoa que me influenciou, o primeiro poeta, né? Que foi o poeta Chechel, que eu tive o privilégio de declamar para ele antes dele falecer, e ele ouviu, e o que me emocionou foi porque ele achou bom, ele gostou. Ele disse, Chico, ficou show, né? E uma pessoa lá de Santo Antônio, que é espírita, eu até ri no dia que ele disse assim, Chico, esse cordel foi Chechel que você incorporou, Chechel, depois que ele faleceu, ele incorporou em você e ele escreveu por você. Eu disse, mas Chechel estava vivo quando eu escrevi. Né? Quer dizer, derrubou a tese dele, mas ele, não sei se ele falou por brincadeira, que diz assim, eu confesso que não vi o salto que a onça deu, se de fato aconteceu ou foi mera fantasia.
mas te dou a garantia, jurando por Deus do céu, que eu cresci vendo Chechel declamando poesia. Nunca vi o cego Aderaldo, nem a louca de Isabé, Patativa do Assaré eu também não conhecia, mas com ele eu convivia e sei que merece um troféu. Eu cresci vendo Chechel declamando poesia. Não vi Pinto do Monteiro, nem Otacílio Batista, mas falando em cordelista, para mim é terapia. Ler toda a filosofia deste vate sem label, eu cresci vendo Chechel declamando poesia. Vi Chechel cantando mote junto com Nestor Marinho, da viola o seu padrinho no ramo da cantoria, que às vezes lhe advertia para não viver ao léu, eu cresci vendo Chechel declamando poesia. Vi na Rua do Motor, vi no Bar Continental, na farmácia de Elomar, no comércio de Gená, Sissão da Mercearia, e às vezes aparecia no cinema de Memel, eu cresci vendo Chechel declamando poesia. Vi Chechel na Rua Grande, vi na Rua do Motor, vi como botava amor em tudo quanto escrevia. Qualquer um se curvaria, até freira tira um véu, eu cresci vendo Chechel declamando poesia. Aprendi a fazer meus versos e Chechel foi minha fonte, pois me deu da água da fonte em que ele bebeu um dia, disse que não serviria levar para o mausoléu, eu cresci vendo Chechel declamando poesia. Pode me chamar de louco, de poeta sonhador, de frustrado professor, que de tudo tem um pouco. Sou diabético, quase louco, cabelo por beleléu, por isso que eu uso chapéu e óculos para ver direito, mas eu tenho outro defeito, sou maluco por cordel. Por arte, por poesia, por cultura popular, não me canso de pular no bloco da maioria. Aqui se tem alegria, você não fica pinel, mesmo sem ser menestrel. Sou feliz, sim, senhor, por isso digo quem sou, Abaeté do Cordel. Muito obrigado. Obrigado a vocês e até outro dia. Valeu. Obrigado, meu amigo Francisco José, boa sorte aí e sigam o canal do meu amigo Francisco José no YouTube e nas redes sociais. Aqui diretamente da Casa do Cordel, no centro da cidade do Natal. Francisco José,